Josué capítulo 2. Veja lá, capítulo 2 de Josué. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na terra, na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, já havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que estava disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sabeis que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis dela para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não matares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça. E se alguém nele puser mão,
Também se tu denunciardes a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Meus irmãos, esse primeiro capítulo que li tem alguns ensinamentos muito interessantes que nos ajudam a entender um pouco a respeito daquilo que destacou Raabe dentro da Escritura Sagrada. Ela é destacada no livro dos Hebreus como pertencente àquela galeria dos heróis da fé, capítulo 11, em que ele começa falando de Abraão e vai falando por todos. Chega a um ponto que ele fala de Raabe, que pela fé acolheu os espias. Por que essa mulher é contada como uma das heroínas da fé, juntamente com tantas outras? Isso para mim é um mistério. Tem algumas coisas para mim aqui que são misteriosas também. Entretanto, todas elas merecem ser examinadas com calma e com atenção. Veja, esse texto foi registrado, o texto que eu li, o capítulo 1, foi registrado apenas para que nós tomemos conhecimento da situação vivida por uma de nós, das antepassadas do Senhor Jesus. Não tem função. Josué mandou que eles espiassem a terra. Eles saíram para espiar. Ora, é dito até do lugar em que Josué mandou, Sitim. Sitim ficava do lado direito do Jordão, no que hoje é a Síria. Eles tiveram que atravessar o Jordão, chegar no que seria a chamada Terra Prometida, que mais tarde vai abranger um pouco mais, mas subir alguns quilômetros até Jericó. Jericó era a principal cidade daquela região, principal também no sentido histórico, porque até hoje há uma disputa, mas a maioria dos arqueólogos creem que Jericó é a cidade mais antiga que se tem conhecimento nos dias de hoje. Jericó fica um pouco acima do Mar Morto, ao lado do Jordão. Naqueles dias era uma cidade extremamente fortificada. Nós sabemos como é que os muros caíram depois da história de Raabe. Nós sabemos que foi por interferência divina que eles caíram. Mas o interessante aqui é você prestar atenção que esses 2 homens que atravessam o Jordão, que deviam espiar a terra, desde o sul até o norte, eles vão para onde? Para Jericó. E em Jericó eles vão para onde? Para um bordel. Algumas pessoas dizem o seguinte: mas que lugar melhor para obter informações do que um bordel? Lá vai todo mundo. Mas funciona ao contrário, que local melhor para todo mundo ver do que um bordel? Eles foram descobertos. Mal eles chegaram lá, foram avisar o rei: tem 2 de Israel aí. Ou seja, se há vantagem de um lado, há desvantagem do outro. Levando em conta que eles estavam para entrar na Terra Prometida, portanto já era o 39º, 40º ano que eles tinham saído do Egito. Esses homens eram nascidos no deserto, não eram egípcios. Nascidos e criados no deserto. Lembrem-se que só entrou na Terra Prometida, nascido no Egito, a Josué e a Calebe. Todos os outros morreram no deserto. E Deus explica, capítulo 10 de 1 Coríntios explica claramente que Deus os deixou prostrados no deserto por ser uma geração incrédula. 40 anos antes, Moisés tinha tido a mesma ideia que Josué. Mandou espias, 12, um de cada tribo, para examinarem a terra, darem notícia.
Os espias que vieram 40 anos antes gastaram mais de 40 dias na missão. E eles deram a Moisés um relatório completo. Inclusive houve divergência sobre isso, porque 10 espias disseram: a terra é apavorante, nós parecíamos como gafanhotos perto dos moradores da terra. São homens de valor, guerreiros muito fortes. Nós não vamos conseguir dominar aqueles homens. Ao passo que Josué e Caleb disseram: não, nós vamos lutar com a força de Deus, nós vamos dominar sim. Podem ser grandes, mas nós vamos dominar. Deus se irou contra os 10, e por causa dos 10, deixou toda aquela geração peregrinando 40 anos por aquele deserto. A viagem que eventualmente eles podiam fazer, talvez em 6 meses, que se muito, porque há que se considerar o seguinte: se fosse uma viagem feita por 2 pessoas, mesmo que fosse a pé, em caminho reto, essa viagem não gasta mais do que 2 semanas. É a mesma viagem que os filhos de Jacó fizeram para ir comprar alimento no Egito, onde foram reconhecidos por aqueles que venderam José. E voltaram, trazendo Benjamim, e voltaram de novo para casa. E voltaram com o pai. Ou seja, não é uma viagem assim absurdamente longa. É longa em alguns sentidos. 400, 500 quilômetros, mas naqueles dias o pessoal era acostumado a viagens a pé. Um bom andador, com boa força, tirava seus 20, 30 quilômetros por dia tranquilamente. Mas por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque Deus havia jurado: ninguém dessa geração entrará na terra que eu prometi a Abraão, exceto Josué e Caleb, que mantiveram a fé. Josué já devia ter seus 60, 80 anos quando começa isso aqui, que é descrito no livro dele. Caleb também. Caleb já parece que era mais velho. Caleb ficou com a pior parte da terra e escolheu a pior parte da terra para ficar. Mas os espias mandados por Moisés 40 anos antes tinham uma missão, e a missão foi levada a contento. Voltaram e prestaram um relatório a Moisés. Não foi um bom relatório. Deus não se agradou dos 10, da maioria que disse que não deveriam entrar na terra. Mas foi um relatório, eles fizeram um trabalho. Esses 2, parece que a primeira coisa que eles pensavam era o seguinte: vamos lá para a cidade de Jericó, lá a gente obtém informação. Eu não quero dar nenhuma pecha aos nossos irmãos, mas pessoas nascidas no deserto, criados no deserto, tendo a possibilidade de ir para uma cidade, o que eles vão procurar na cidade? Resolver seus prazeres. Certamente as cidades muradas estão na nossa imaginação. Até os filmes nos mostram muito a respeito delas. Uma cidade geralmente tinha um portão só. O muro, diferentemente do que nós chamamos hoje de muro, que é um tijolo só corrido em cima de uma parede, as muradas de uma cidade geralmente eram largas. Por exemplo, nós sabemos pela descrição que os muros de Jerusalém eram largos o suficiente para passar carros puxados por cavalos sobre eles. Era uma murada larga. Em Jerusalém, nós sabemos que os reis de Israel colocaram na murada guarnições de soldados que ficavam dando plantão dentro da murada, há cômodos, muitos cômodos com armas, com víveres, com uma série de coisas, com dormitórios para os guardas. E os guardas andavam sobre a murada examinando todo o perímetro. Isso é uma boa descrição do muro de Jerusalém. Eu imagino que o de Jericó não fosse muito diferente, embora os muros de Jerusalém tivessem sido levantados a esse tanto por Salomão, coisa de 800 anos depois de Jericó, mas eu imagino que o de Jericó fossem muros largos. Tanto é que neles vivia Raabe.
O seu bordel funcionava nas muradas. Morava lá. O texto nos informa que eles saíram por uma janela que dava para fora da morada. E nós entendemos que quando Raabe resolveu levar os espias e esconder, quando o texto diz que, versículo número 4, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim. Mas antes um pouquinho. Versículo de número 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado. Aqui dá 2 informações. Primeiro, a casa de Raabe era no alto do muro. Você não vai imaginar que o muro de Jericó era um muro da altura das casas. Talvez o dobro ou o triplo da altura das casas. Ficava lá. Quando eles entraram pelo portão, certamente foram vistos. E o que os diferenciavam dos habitantes de Jericó era o modo como se vestiam. Não há dúvida. Ou talvez a linguagem que foi tentado falar. Uma coisa é certa, foram descobertos. Ou na entrada, no portão, ou então lá em cima, no bordel. Subiram até lá. Raabe os escondeu mais alto, no eirado, ou seja, na parte de cima. Não imagine um telhado, imagine uma laje. Naquele tempo não tinham concreto para fazer laje como nós temos hoje, mas tinham estuque. Faziam muita coisa com estuque. Não conheciam telhas naquele tempo, usavam estuque para selar a parte de cima das construções. O texto também nos diz que é onde estava secando o linho, versículo 6, ela, porém, os fizera subir o eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. E Jericó, até os dias de hoje, é uma região conhecida por plantação de linho. E o linho é colocado para secar entre os meses de março, abril, começo de maio. Então nós temos 2 informações aqui. Primeiro, eles foram reconhecidos, ou no portão, ou lá em cima, no bordel, e ela morava no alto do muro com uma casa que dava para fora. Por aí você pode fazer a imaginação. Meu irmão, você já parou para prestar atenção que a missão, voltando ao assunto, a missão desses homens não afetou absolutamente em nada a conquista de Israel? A única coisa que essa missão possibilitou foi a salvação de Raabe e sua família. Eles não receberam nenhuma informação, além de que os homens estão desmaiando de medo. Por quê? Hoje em dia, quando a gente vê filmes que falam sobre o Êxodo, a gente vê aquele grupo menor do que uma passeata do PT, e as passeatas do PT hoje em dia estão desse tamanho só. Mas, quando eles saíram da Terra Prometida, a Bíblia fala de 765 mil homens. E em alguns textos falam sem encontrar mulheres e crianças. Pode triplicar o número. Arredonde para 800 para facilitar o cálculo. 800 mil vezes 3. 2.400.000. É maior do que Campinas. Você já imaginou essa mancha de gente andando pelo deserto? 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Não é à toa que os reis ficavam com medo, vendo aquela quantidade de gente. Jericó era uma cidade grande, possuía nessa época, se muito, 10.000 habitantes. Ou seja, Jericó com seus muros todos era muito menor do que a Vila Guarani, mas muito menor. E chega 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Não é à toa que eles estavam desmaiados de medo.
especialmente gente que era mantida no deserto durante 40 anos. Há quanto tempo esses homens não ouviram falar de um grupo de pessoas que andavam pelo deserto? Certamente os de Jericó nasceram escutando a respeito de um grupo que estava vindo pelo deserto. O termo desmaiado de medo é um termo bem próprio para isso. Agora, repare que a segunda coisa que o texto nos informa é que Raabe usou de misericórdia antecipadamente, sem saber o resultado. Ela sabia de uma coisa: ela deveria esconder os espias. Por quê? Porque todo mundo estava morrendo de medo, inclusive ela. Mas é depois que ela esconde que ela cobra deles. Quando vocês vierem, eu espero que vocês usem de misericórdia comigo e com minha família, igual eu usei de misericórdia com vocês. E aqui está a primeira característica da fé de Raabe. Você pode dizer, era interesseira, estava interessada nela e na família. Não questiono isso. Mas Raabe mostra uma fé difícil de encontrar nos dias de hoje. É uma fé que se arrisca. Ela faz primeiro para depois, de certa forma, exigir sua manifestação. Ou seja, é uma fé que existe desde o começo. Ela não é fé baseada em alguma coisa. Nós temos um tipo de fé a qual nosso Senhor Jesus Cristo se refere, que é muito interessante. Jesus manda seus discípulos olharem para os pássaros do céu. Eles nem voam, eles nem fiam, nem tecem, contudo vosso Pai os sustenta. Acaso Deus, que cuida dos passarinhos, não cuidará muito mais de vocês? É a pergunta de Jesus. Veja, é uma fé baseada numa razão, que Deus cuida dos passarinhos, que Deus veste os lírios do campo. Portanto, a fé é resultado de um pensamento. Se Deus faz isso com eles, imagine conosco. Mas Raabe não tem essa. Pelo menos se tem uma convicção como essa, o texto não nos diz. Raabe simplesmente entende que eles vão dominar e ela precisa salvar sua família. E ela lança-se num ato de misericórdia para eles, crendo que eles retribuirão com um ato de misericórdia também. Outra característica da fé de Raabe é que é uma fé que incluía seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Nós sabemos por outro versículo que incluía também outros descendentes, a família do teu pai. Ao se referir a isso, talvez inclua outros descendentes também. Meus irmãos, eu gostaria de salientar para vocês que essa é a fé que a Bíblia mostra. Vocês se lembram quando Jesus chegou em Cafarnaum, que ao entrar na cidade, um centurião mandou alguém com um recado, dizendo que meu servo está doente. E Jesus entendeu que deveria ir na casa dele. Quando o centurião ficou sabendo que Jesus estava se dirigindo à casa dele, mandou outro recado: Senhor, não precisa vir à minha casa. Esse homem sabia muito bem que ao judeu era proibido entrar na casa de um gentio. Não precisa vir à minha casa. Eu sou um homem sujeito a ordens e dou ordens. Quando eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Quando eu digo ao outro, vem, ele vem. Então fala alguma coisa e meu servo ficará bom. Jesus olha em redor e diz: nunca vi uma fé como essa em toda Israel. E o servo ficou bom. Quem teve fé? O centurião. Quem ficou bom? O servo. Algum tempo depois, o Senhor estava lá no norte, perto de Tiro e Sidom. Uma mulher desesperada gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos do Senhor Jesus chegaram para ele: Senhor, despede essa mulher, ela está perturbando. Ou seja, despedir a mulher não era porque estava perturbando Jesus, estava perturbando eles.
Jesus volta-se para a mulher e diz: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher responde imediatamente: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus vira-se para a mulher e diz: grande é a tua fé, vai, tua filha está boa. Quem teve fé? A mãe. Quem foi beneficiada? A filha. Outro dia em Cafarnaum, outra vez em Cafarnaum, na mesma Cafarnaum do centurião, dessa vez é o chefe da sinagoga, que manda mensageiros a Jesus pedindo: Senhor, minha filha está muito doente, vem até minha casa. E Jesus se dispõe a ir. Quando Jesus caminha para a casa dele, nós sabemos, o nome dele era Jairo, uma mulher que há 14 anos sofria com uma menstruação que não parava, tocou a roupa de Jesus e foi curada. Jesus parou e fez com que ela dissesse que foi ela que havia sido beneficiada com aquilo. Pode dizer crueldade de Jesus, mas não é. O que acontece é que uma mulher, numa situação como ela, não encostava nos filhos, não encostava nos maridos. É certo que 14 anos que ela não tinha filhos, mas não encostava nos filhos que já tiveram, nem no marido, nem em qualquer pessoa. No período menstrual, a mulher não devia encostar em ninguém. Dormia, inclusive, separada. Há 14 anos ela estava isolada da família. Jesus faz com que ela se denuncie, de modo que ela torna-se reintegrada, não só à sua família, mas ao local em que ela vivia. Jesus continua indo em direção à casa de Jairo, mas isso demorou algum tempo, porque quando Jesus toma caminho, outros amigos de Jairo vieram e disseram: olha, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus volta-se para Jairo e diz: Jairo, crê somente. E nós sabemos o restante. Jesus chega na casa dele e a menina é ressuscitada. Quem teve fé dessa vez? O pai. Quem foi beneficiado? A filha. Reparem, estou citando 4 casos. O servo é o beneficiado, o centurião que teve a fé. A filha é beneficiada e a cirofenícia que teve a fé. A mulher cirofenícia, da qual nós nem sabemos o nome. A mulher com a menstruação crônica teve fé e ela mesma foi beneficiada. E depois Jairo teve fé e sua filha foi beneficiada. 4 casos, 3, quem é beneficiado pela fé é outra pessoa. Eu poderia citar muitos. Os amigos que fizeram um buraco no teto da casa do Senhor Jesus, desceram a cama com um paralítico. Se você prestar atenção no texto, Jesus vendo-lhes a fé. De tal modo que a fé que é mostrada ao longo de toda a Bíblia não é propriedade exclusiva de uma pessoa. Pode até ser que uma pessoa exclusivamente receba o benefício daquela fé que tem, mas ela é aplicada à sua família. A circuncisão era feita assim: todas as crianças eram circuncidadas porque os pais tinham participado da aliança. O batismo no Novo Testamento é feito assim: as crianças são batizadas juntamente com suas famílias. Tu e tua casa é uma expressão que se repete demais no Novo Testamento. Tu e tua casa. Eu serei o seu Deus e o teu Deus e o Deus dos teus filhos, é o que diz o nosso Senhor. Raabe é um exemplo desse. É ela que tem fé. Quem é beneficiada? Ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Meus irmãos, como é que alguém pode dizer que uma criança não deve ser batizada? Desculpem o parêntese, mas é ilógico. À luz da fé de Raabe, a fé obtida por uma pessoa, a fé que uma pessoa tem, ela aplica-se àqueles que estão relacionados a ela, àqueles que são seus dependentes, aqueles que fazem parte do mesmo pacto que ela.
Isso nós aprendemos aqui. Agora, uma coisa interessantíssima nesse capítulo. A fé de Raabe seria honrada sob determinadas condições. Se ela permanecesse em casa, se na casa dela tivesse amarrado um cordão escarlata na janela, dado pelos 2 espias. Olha que coisa interessante. Nós hoje batizamos os nossos filhos pela fé, mas eles permanecerão dentro desse pacto que nós fazemos com Deus através do batismo, se permanecerem na fé que os abriga. É por isso que quando eles chegam a certa idade, eles têm que fazer a chamada profissão de fé. Eles têm que dizer para toda a igreja: eu creio naquilo que meus pais disseram que criam quando eu fui batizado. É o mesmo caso de Raabe. Agora, o mais interessante é que esse cordão escarlate, por que não podia ser azul, verde, branco? Por que tinha que ser escarlate? Será que aqui não está relembrando alguma coisa que aconteceu quando eles saíram na noite do Egito, em que os umbrais das portas foram pintados com sangue escarlate? É claro que está aqui, está dizendo antecipadamente que Raabe e todos aqueles seus, aqueles que se representam através dela, vejam que tem superiores como o pai e a mãe, tem iguais como os irmãos, provavelmente crianças também. Não é possível que não tivesse crianças. Irmãos, eu tenho que fazer um pequeno parênteses aqui. Vejam como era interessante a cultura que ia ser dominada pelo povo de Deus. Ela era dona de um bordel. Hoje em dia, em português, seria a cafetina. Entretanto, viviam com ela o pai, a mãe, os irmãos, talvez filhos. Era uma coisa comum naqueles dias. A cultura cananita que os judeus foram tomar, contra a qual Deus se irou sobremaneira, era uma cultura que não hesitava em sacrificar bebês, tomar bebês e colocar na fogueira, nos queimadores, nos altares, como sacrifício aos deuses. Talvez eles só tenham superado pelos nossos dias, pela quantidade de abortos que a nossa sociedade comete. Nossa sociedade não mata bebês que nasceram, mas mata muito mais. Naquele tempo haviam quantos habitantes? Não chegavam os habitantes do Brasil, 250 mil. Quantos abortos nós temos aqui? E eu já nem digo escondido, legalizado, em clínicas especializadas em tirar a vida de bebês. A cultura cananita está voltando com toda a força. Mas tem uma coisa aqui interessante também, que certamente você vai pensar comigo. Como é que a casa de Raabe foi protegida, se era uma casa que ficava na parte de cima dos muros, e o relato diz que os muros caíram? Parou para pensar nisso? Como é que eles permaneceram naquela casa intactos? Será que exatamente a casa dela não caiu? A família dela foi toda salva. E é interessante que quando você pega a genealogia de Jesus, você encontra lá Raabe, a meretriz, antepassada de Nosso Senhor. Meus irmãos, essa mulher entrou para a história sagrada para nos ensinar muitas lições. A primeira é essa que eu falei, que a fé não é uma coisa individual, a fé aplica-se àquelas pessoas que se encontram representados nela. Ela pode ser pessoal, mas ela pode atingir mais pessoas ao nosso redor, desde que essas pessoas estejam representadas na fé que possuímos. Segunda coisa, que o sangue do Senhor Jesus é suficiente para pagar os nossos piores pecados. Por favor, não estou ensinando aqui que nós devemos viver em pecado,
ser donos de bordéis ou qualquer coisa parecida. Ao contrário, já que nós sabemos dessa verdade, nós temos que viver cada vez mais santamente para louvar o nosso Deus também com as nossas ações, não só com as nossas palavras. Mas a graça do Senhor é suficiente para cobrir os piores pecados que alguém comete. O apóstolo Paulo, descrevendo sua vida, diz claramente: a todos os pecadores, dos quais eu sou o principal dos pecadores. Paulo entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres, arrastava e prendia e torturava até obter uma confissão que eram cristãos, e os matava. Mas a graça do Senhor foi maior do que a vida desgraçada de Paulo. Foi muito maior do que a cultura imoral de Raabe. Que Deus tenha misericórdia de nós, confirme nossa fé e que ela seja eficiente em nossas vidas, para a glória e honra do seu nome.